a tua história? Meu nome é Luciano Milici e eu vou contar como o Sete Além se juntou à nossa dimensão. Sou de 1975, então eu sou tiozão. Em 94 eu estava fazendo faculdade, para vocês terem uma ideia. E eu estava no segundo ano de uma faculdade de publicidade que ela é renomada, é conhecida, tal, mas eu batalhei muito, minha família batalhou para me colocar lá, só que você não podia trabalhar, você tinha que estudar de manhã. Eu tinha um costume de fazer o seguinte, eu estudava na Vila Mariana, morava no Ipiranga, saía de lá, não tinha mais nada para fazer à tarde, naquele segundo ano, né? Então eu ia bem devagar para casa, eu ia aproveitando o caminho, aquela coisa de jovem sem compromisso. Aí depois que eu me perdi ali pela região da Vila Mariana, sempre na hora do almoço, que era a hora que eu saía da faculdade, eu ia para a Avenida Domingos de Moraes, quem é de São Paulo conhece bastante. E lá, não importava o ponto que eu estava da Domingos de Moraes, eu pegava um ônibus, qualquer ônibus, eu dava sinal, eu entrava e ele me levava até a estação Vila Mariana, no final da Domingos ali. E lá eu pegava um ônibus chamado Sacomã para ir para o Ipiranga. Nesse dia fatídico, outubro de 94, tá fazendo 30 anos esse ano, fiz tudo isso que eu contei para vocês, rodei ali, acho que até eu me perdi um pouquinho mais, porque eu fiquei ali, eu tava ouvindo Discman, né, que era um negócio que não dava para você fazer Cooper com ele, porque ficava pulando. Eu tava ouvindo Chico Science. Quando eu cheguei ali no ponto ali da Domingos de Moraes, eu não me lembro exatamente qual ponto, porque poderia ser qualquer um, eu me plantei ali perto de todo mundo, é horário de pico, aquele horário de rush. Estava lendo um livro que também não era um livro muito pesado, e de repente eu vi aqui pelo canto do olho, e as pessoas falam, cuidado com o que você vê pelo canto do olho. Ah, é? Essa imagem. A visão periférica. Periférica. Eu já vi sombra, já vi coisa. Não é? Você tá trabalhando, às vezes você vê um negócio passando aqui. O quê? Não é? Nossa, com o canto do olho aqui eu vi um ônibus chegando. Dei sinal. Eu devia ter estranhado aí, porque eu fui o único que dei sinal. Ninguém mais deu sinal. E eu entrei. Naquela época a gente entrava por trás do ônibus. Assim que eu entrei sozinho. E já era também para eu falar, peraí, por que eu entrei sozinho aqui? Geralmente eu me exprimo aqui para entrar. Mas você tava sozinho dentro do ônibus? Não, eu entrei sozinho no ônibus. Mas era um lugar lotadaço, assim, que era... No ponto, lotado. E só você entrou dentro do ônibus? Eu já devia ter estranhado aí, mas eu vou falar a verdade, cabeça nas nuvens, ouvindo música, rotina, você fala, tive sorte. Tive sorte ou ninguém tá interessado nessa linha, de repente. Você não raciocina sobre isso. Eu entrei, olhei no corredor do ônibus e eu vi, assim, uns lugares para sentar e um específico, 2 bancos atrás do cobrador. Fui lá e sentei do lado da mulher, exatamente assim, a mulher na janela, eu sentei do lado dela, o ônibus mal começou a andar. Essa mulher me cutucou. Eu olhei para ela e ela mexeu a boca, mas eu não escutei o que era. Eu solícito tirei, pois não. Ela falou assim: você não vai para Sete Além, vai? Eu falei: como? Desculpa, não entendi. Ela falou: você não é de Sete Além, desce agora. Arrepia, e é a milésima vez que eu conto. Arrepia, porque eu lembro como se fosse hoje. E aí ela falou: isso mesmo, desce agora, você não é de Sete Além, vai embora. Uma pessoa normal, eu lembro, uma senhorinha, senhora não, ela devia ter faixa de 30, um pouquinho acima do peso, roupa normal, tudo normal, não havia nada nela que dissesse, e a gente não tá buscando isso quando olha pra alguém, né? Aí nisso, uma outra mulher que tava lá na frente, perto do cobrador, segurando no ferro assim, do ônibus, ela virou pra mim e falou assim, mas com aquele olhar que eu lembro até hoje, olhar de pena, olhar de tadinho. Ela falou assim: menino, desce agora, esse ônibus vai para Sete Além. Eu fiquei com medo, mas não entendi, aí não raciocinei, só falei assim, estou no lugar errado, não era para eu estar aqui. Isso um office boy falou assim, mano, desce aí agora. Aí eu que tranquei, falei, melhor descer. Aí o cobrador já gritou pro motorista, vai descer. O motorista tacou o pé no freio, o ônibus fez. Não era ponto. Não tinha chegado na estação, não era nenhum ponto que para normalmente, e todo mundo do ônibus ficou assim, ó. Olhando pra você. E bravo, sério. Eu totalmente sem graça, eu sou um cara que hoje em dia não, né, mas na época eu era bem assim, tímido mesmo, eu levantei, saí por trás, não paguei o ônibus, desci, fui a pé até a estação, pensando, Sete Além, o que é isso? Confesso pra vocês que eu não pensei em nada absurdo.
Não pensei, só pensei assim, era um lugar que eu não podia ir. Podia ser uma empresa, cara, né? podia ser uma empresa, uma festa, podia ser uma reunião, podia ser qualquer coisa. Voltei para casa, encontrei meu pai, contei para ele. Meu pai pegou o Google Maps da época, que era o guia de ruas. É o guia de ruas. A gente virou lista telefônica, não existia essa palavra. Aí eu falei, quer saber? A palavra é bonita, ela tem um ar de mistério, vou usar para tudo na minha vida. De 90 até 2000 e pouco, tive um time de salãozinho, meus amigos, chamado Sete Além, um cachorro chamado Sete Além, uma banda que não deu certo, ficou todo mundo ruim, eu era o baixista. Sete Além. Você também tá caçando, né? Você ouve o negócio, vai pôr o nome de tudo, Sete Além, você é doido? Mas ele não sabia ainda que... Ninguém, eu nunca tinha ouvido isso. Não, mas a sonoridade parece que é do demônio. Você não... Sério, cara. Não, você vai pra número 7 7 Além ainda, né? 7 é um número cabalístico. Não, e assim, a gente ia na casa de uma amiga, conhecia uma menina nova, eu falava da banda e eu falava o nome sem pensar em nenhuma carga de nenhuma coisa pesada. E essa palavra não reverberava em ninguém. Ninguém falava, nossa, Sete Além? Não, todo mundo, como é que é o nome? Sete Aléns? Não, Sete Além? Ah, tá. Ninguém ligava, sinceramente. Quando que a coisa virou um pouquinho na minha vida? Foram 3 vezes. Foi esse incidente do ônibus, aí teve a segunda vez, que foi quando? Orkut. Naquela época eu já estava trabalhando, eu estava lá como diretor de marketing de uma empresa de moda, de varejo. Meu irmão estava em outro lugar, todo mundo separado, os primos tudo separado. Eu falei, quer saber, eu vou agregar minha galera. Não existia o WhatsApp, mas como que agregar os amigos que estão longe para todo mundo fofocar? Vamos criar uma comunidade no Orkut. E eu criei chamada Sete Além. E avisei quem podia avisar, ó, dá um toque aí pro fulano, né, por telefone mesmo, que é para ele entrar ali na comunidade, vamos falar besteira. Todo mundo entrou, esses meus amigos, de 7 a 12 amigos, ficava flutuando, e a gente ficou falando onde tá fulana, quem casou, quem tá bonita, quem embarangou, quem teve filho, aqueles assuntos de amigo. É o grupo do Zap da época, só que sem poder mandar foto. Aí eu recebi um scrap. Scrap, para quem não sabe, quem não lembra, vocês eu sei que lembram, mas o pessoal não lembra ou não teve contato com isso, era um convite ali, um recadinho que a pessoa deixava para você no Orkut. Eu recebi um scrap de uma pessoa falando, eu posso entrar nesse grupo Sete Além? Porque eu tenho uma experiência sobre Sete Além. Aí eu pensei, cara doido, não vou deixar entrar não, mas também deixa aqui. Aí nisso veio outro, de uma mulher. Onde você ouviu essa palavra Sete Além? Porque a minha avó contava uma história de Sete Além no interior de Minas, não sei o que lá. Aí depois chegou uma outra, um cara que mora no bairro da Saúde. Então eu aluguei uma casa e achei um tambor aqui, esse tambor eles falam que é de Sete Além e não pode ser tocado, eu posso entrar nessa comunidade para contar? Gente, o que está acontecendo? Eu passei 10 anos falando essa palavra, ninguém nunca ouçou, 10 não, menos, uns 8 anos, e agora tá todo mundo, deixei esses loucos entrar. E comecei a bater papo com eles. A primeira coisa que aconteceu foi meus amigos falarem, pô, mano, você deixou esses caras entrar, eu vou embora. E eu fiquei com esses doidos lá dentro do grupo, doido é modo de dizer, claro. E eu fiquei amigo deles e peguei esses relatos para mim, troquei uma ideia e foi assim, cerca de 50 relatos e todo mundo falava desse grupo. Acho que você até citou num vídeo teu, há 3 anos. Cavernoso, né? É, uma época, começo da internet, existia muita creepypasta, sem chamar creepypasta. E eu coletei, pedi permissão para usar as histórias, não sei o quê, porque eu tinha ideia de um dia lançar um livro, né? Eu era escritor, sou escritor, mas eu nunca publiquei nada com Sete Além. Publiquei vários livros, mas não com esse tema. Aí, depois eu me enchi, a comunidade esfriou, eu mudei o nome da comunidade, fechei a comunidade e acabou a época do Orkut. Nisso, passaram-se anos novamente, e isso já era estranho, eu já tinha um assunto para falar sobre Sete Além, mas eu deixei isso morrer. Tanto que quem conhece Sete Além diz que tem alguma coisa que faz a gente esquecer. A Sete Além não quer que a gente fale dela. Por quê? Vai ficando uma coisa, memória antiga, você vai esquecer. Eu larguei de mão até 2015. Quando eu estava em outra empresa trabalhando, era de madrugada, aquela coisa, vai ter um evento no dia seguinte, a equipe toda de marketing ali, fechando o evento, preparando crachá, preparando coisa. Uma menina mandou um link para mim, olha isso aqui, esse link no BuzzFeed. E era um link no BuzzFeed que chamava 9 histórias que te farão acreditar em um universo paralelo. Aí eu li as 9 histórias, aquelas que todo mundo conhece. O Homem de Tal Red, ou a fita dos Beatles gravadas que o Beatles nunca gravaram, histórias que são creepypastinhas aí de internet. Eu falei, pô, que legal, e eu lembrei da história de Sete Além do ônibus, que eu tinha meio que largado em algum cantinho da memória. Aí eu comentei, eu loguei no BuzzFeed com o meu Facebook e pá, contei a história do ônibus que eu contei pra vocês agora, 5 linhas, contei resumidinho. Eu entrei no ônibus, mandaram descer Sete Além.
No dia seguinte, centenas de solicitações de amizade. Nossa. Uma menina criou um grupo, que é o grupo que a gente tem até hoje, com mais de 120 mil membros, todo mundo contando relatos. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse monte de relato e mandei para os meus amigos que tinham canal na época, porque eu não tinha canal. Então mandei para o Você Sabia, mandei para o Assombrados, o Matheus e a Ana adoraram, contam relatos de Sete Além direto. E todo mundo começou a contar relatos de Sete Além e também me pressionar para, conta você também, já que você é o cara que mais tem relatos sobre isso. Eu criei um canalzinho ali humilde também para contar alguns relatos que eu recebo. Mas é isso, basicamente, ninguém sabe o que é Sete Além. Só se sabe que todo mundo, inclusive eu tenho relatos de Portugal, relatos do Japão. E eu nem tomo isso como um viés científico, vamos pesquisar, vamos ver o que um relato tem de comum com o outro. Não, eu só conto e me divirto, porque terror é uma coisa que eu acho bacana, interessante. Né? Mas o que você entendeu que é um universo lugar, paralelo? É um lugar que está entre dois universos? Perfeito, é assim, as pessoas dizem. Porque assim, eu que tenho esse monte de relato, que eu centralizo tudo isso, eu não fui para Sete Além, eu desci do ônibus, não é interessante? Mas tem gente que foi. Tem, mas não é interessante que eu sou o vetor, teoricamente, disso, eu nunca fui, eu só desci do ônibus. Minha história é tão banalzinha, porém, eu tenho umas de umas pessoas que são, assim, pesadíssimas e todas têm umas coisas em comum. Por exemplo, você tá no seu dia normal, no seu caminho normal, seja indo para algum lugar, seja na sua casa, seja deitado em algum lugar, seja, assim, uma atividade simples, sem pensar em nada. Eu baixei a minha vibração porque eu pensei. Não, você tá normal, de repente você olha e fala, não tô reconhecendo aqui, tô andando na rua, virei uma esquina. Não precisa ser um ônibus ou um trem. É tipo um trem que você vai do nada. Tem gente a pé. Eu contei até pro Daniel, amigo nosso, que ele, o Daniel Pires, do LendaCast, que ele... Uma moça na Zona Leste, ela trabalha numa cafeteria e ela começou a ver umas pessoas, dias após dias, pessoas vindo pedir água assim pra ela. Por favor, me dá água. E ela olhava a roupa do pessoal, o pessoal bem vestido, tal, ela dava água e o pessoal falava, gente, eu me perdi, fiquei 4 horas andando e eu conheço isso aqui com a palma da minha mão, eu nasci e cresci aqui, mas eu me perdi, eu não reconhecia nenhuma rua, e tava tudo sinistro, escuro, quebrado, gasto, envelhecido. As pessoas sempre te tratam mal em Sete Além, sempre falam, sai daqui, você não é daqui, você não é bem-vindo. E isso são pontos em comum. Agora tem outros que tem relato que é totalmente fora da curva. E também tem uma questão de distorção temporal, assim, do tipo, a pessoa fala, fiquei 1 hora em Sete Além, volta, a mãe fala, você sumiu o dia inteiro, onde você estava? Ou o contrário, o cara fala, mano, eu tô há 2 dias aqui, o que aconteceu? Aí quando ele volta de algum jeito, passou 10 minutos, passaram-se 10 minutos. Então, e eu não sei o que é, não pretendo investigar nada disso, só acho que agora a onda do multiverso tá tão forte, né, que o assunto tá bombando, mas eu acho isso muito interessante, porque são relatos, assim, por exemplo, eu recebi recentemente de um militar do Rio de Janeiro, o cara falou assim, eu vou te mandar o relato, eu te peço que não conte no canal, ou se você for contar, mude meu nome, mude a cidade do Rio de Janeiro que eu estou contando, mude 500 detalhes aqui, porque eu sou um cara sério, eu não acredito em nada, eu sou ultra católico conservador, não gosto desses assuntos, porém eu tive uma experiência bizarra, assustadora, e pelo seu canal eu acho que eu posso contar. Ele me contou e eu implorei pro cara deixar eu contar no canal e eu contei lá. E aí, assim, são vários chegando dessa maneira. E aí fica um mistério pra gente um dia pensar o que é Sete Além. Claro que eu recebo outros relatos de outros assuntos também, acabou abrindo, né, o canal para relatos de terror de outras coisas. Eu acabei escrevendo um livro sobre exorcismo, que não tem nada a ver, participei de exorcismo, mas Sete Além ainda é o assunto que mais na minha cabeça fica. Mas é porque a gente não sabe nem o que é, nem pra saber o que é. Nem pra ter medo a gente sabe o que é. Parece um pouco Silent Hill, né? Totalmente, assim, na pior das hipóteses, que se não for nada, é uma creepypasta brasileira, a primeira creepypasta brasileira. Eles chamam de Silent Hill e a gente chama de Sete Além, é o mesmo lugar. Pode ser um negócio assim. Tem aquela, tem a bruma e de repente você tem isso tem relatos de sirene, assim, da pessoa tá em casa, ouve uma sirene, aí vê a bruma, como você falou, e pronto, já não tá mais.